Conheça Kendall François, um assassino de Poughkeepsie que monitorava estudantes durante o dia e brutalizava profissionais do sexo à noite. Por 2 anos, a humilde cidade de Poughkeepsie, em Nova York, foi aterrorizada por um serial killer de 100 quilos chamado Kendall François, que assassinou 8 mulheres antes de ser pego em 1998. Em 1997, a pacata cidade de Poughkeepsie, Nova York, era composta por 40.000 pessoas, algumas das quais começaram a desaparecer. Mas ninguém menos que a polícia local e aqueles que conheciam as vítimas já sabiam disso. Na verdade, levaria um ano inteiro para a polícia encontrar seu culpado, Kendall François. Um enorme veterano do Exército dos Estados Unidos que media 6'4" e pesava 250 libras, Kendall François era um monitor de estudante despretensioso da Arlington Middle School, exceto por seu fedor, que fazia com que os alunos o chamassem de Stink e os pais reclamassem. Mas foi somente depois de sua prisão em 2 de setembro de 1998 que eles descobriram que seu fedor não era apenas devido à aparência desleixada, mas também aos muitos cadáveres com os quais ele vivia. Batizado de Poughkeepsie Killer pela imprensa, os crimes macabros de Kendall Stink François deixaram uma cidade antes sonolenta em estado de choque. Como Kendall François se tornou o assassino de Poughkeepsie? Nascido em 26 de julho de 1971, em Poughkeepsie, Kendall François jogou futebol na Arlington High School. Mas quando se formou em 1989, ele usou sua alta estatura para se alistar no Exército dos Estados Unidos em vez de praticar esportes. Em 1990, ele se formou no treinamento básico em Fort Sill, Oklahoma, e voltou para casa para se matricular no Dutchess County Community College em 1993. François declarou-se formado em artes liberais e prosseguiu com os cursos até 1998. A essa altura, ele já havia sido contratado como monitor de sala e detenção na Arlington Middle School. Durante seu tempo lá, entre 1996 e 1997, os professores notaram suas piadas sexuais inapropriadas com as alunas enquanto tocavam seus cabelos. Sem o conhecimento de ninguém, ele já havia começado a matar mulheres na área, e escondendo seus corpos em sua casa. Mais tarde, a polícia notaria o cheiro de fezes, roupas íntimas sujas com dejetos humanos forrando o tecido em sua casa. Mas talvez o mais perturbador fosse que os pais e a irmã de François também moravam lá, e haviam descartado o fedor que emanava do sótão ou estavam com muito medo de verificar. As vítimas de François um fedorento. Acredita-se que a matança brutal começou com Wendy Meyers, de 30 anos. Depois de solicitá-la para sexo no Valley Rest Motel local em 24 de outubro de 1996, François agarrou sua garganta e a esmagou, deixando-a apodrecer em seu sótão em ruínas. François assassinou sua próxima vítima em 29 de novembro do mesmo ano. Depois de pegar a trabalhadora do sexo Gina Baroni, de 29 anos, François estacionou seu Subaru vermelho 1994 em uma rua lateral da Rota 9 e a sufocou com tanta força que o osso do pescoço quebrou. Seu corpo foi colocado ao lado de Meyers em sua casa. Essas vítimas se juntaram a Cathy Marsh, que estava grávida, poucos dias depois. E em janeiro de 1997, Kathleen Harley desapareceu seguida por Mary Alice Giacone em novembro de 1997. Então, mãe de 3 filhos, Sandra Jean Frente, desapareceu em junho de 1998. Tão perplexos quanto horrorizados com os desaparecimentos, a polícia local ligou para o FBI, mas os federais disseram que um perfil de serial killer não era viável sem uma cena de crime. As coisas finalmente começaram a se desenrolar para o assassino de Poughkeepsie no final do verão de 1998. Enquanto ele assassinava Audrey Pugliese, de 34 anos, e Katina Neumaster, de 25, em agosto, as autoridades encontraram uma pista. Neumaster havia trabalhado no mesmo centro da cidade. Ruas como Giacone, estimulando a polícia a patrulhar a área.
Em 1º de setembro de 1998, os detetives da polícia de Poughkeepsie, Cip Manai e Bob McCready, passaram a tarde distribuindo panfletos relacionados ao desaparecimento de Neumaster de um carro sem identificação. Parando para abastecer, uma mulher chamada Deborah Lovedale correu para o veículo para declarar que uma mulher havia acabado de ser agredida nas proximidades. Quando eles detiveram a mulher em questão e a trouxeram para esclarecimentos, ela apresentou uma queixa oficial contra Kendall François, que era cliente regular de sua rua há anos. No final das contas, não demorou muito para que o suspeito confessasse o assassinato de Neumaster. Mas uma revelação maior para a polícia ainda estava por vir. Justiça para as vítimas de Kendall François. Em 2 de setembro de 1998, um mandado de busca permitiu que os investigadores vasculhassem a casa do assassino de Poughkeepsie. Passava pouco da meia-noite quando encontraram um cemitério que ele havia feito de seu sótão. Uma semana depois, porém, François se declarou inocente. No entanto, ele foi acusado de 8 acusações de assassinato em primeiro grau, assassinato em segundo grau e tentativa de agressão em 13 de outubro de 1998. Apesar do promotor público solicitar a pena de morte, a lei do estado de Nova York determinava que apenas um júri poderia impô-la sob a circunstância. Em fevereiro seguinte, François descobriu que havia contraído HIV de uma de suas vítimas. Em 11 de agosto de 1998, ele foi condenado à prisão perpétua.